Páscoa. Irmãs e irmãos, vivendo este tempo oportuno da Páscoa, contemplamos e celebramos o mistério de Cristo ressuscitado, o qual se manifesta à sua comunidade de amor, que somos nós, participando dessa liturgia. Renovemos nosso humilde e sincero amor com a disponibilidade de deixar-nos conduzir onde o amor de Cristo nos levar. Iniciemos a Santa Missa cantando. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Amadas irmãs, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a este encontro com Jesus Cristo ressuscitado na mesa da palavra e da Eucaristia. Celebramos com toda a Igreja o terceiro domingo da Páscoa. No Evangelho desta Santa Missa somos convidados a fazer a experiência dos discípulos de Emaús, que depois de reconhecerem o Cristo na fração do pão, voltaram a Jerusalém para o seio da comunidade, a fim de testemunharem a boa nova do ressuscitado. Que ao sairmos desta Eucaristia, sejamos cada vez mais testemunhas, anunciadores desta vitória do Senhor sobre o pecado e sobre a morte. Humildemente nos coloquemos diante do coração misericordioso do Pai e arrependido das nossas faltas e fraquezas, peçamos a Ele a sua misericórdia, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, Só vós, o Senhor, só vós, nobilíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Ó Deus, vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para o assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, Fazei brilhar o esplendor de vossa face. quando chamo, respondei. Ó meu Deus, minha justiça, vós que soubeste aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa
da felicidade, sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois somos, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos juntos do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer?
Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caros seminaristas, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos em Cristo, a alegria da Páscoa nos traz à casa de Deus neste terceiro domingo do tempo pascal para celebrar a Eucaristia e para fazermos a experiência salutar dos discípulos de Emaús e também da comunidade primitiva de Jerusalém. Anualmente, no terceiro domingo da Páscoa, nós somos agraciados com esse trecho do Evangelho que narra a história, a experiência de fé dos discípulos de Emaús. É bem verdade que neste ano B da liturgia, nós escutamos e refletimos a segunda parte desse Evangelho, desse episódio dos discípulos de Emaús. Creio que a primeira parte é bastante conhecida de todos nós, quando São Lucas narra a experiência de Cleofas e do outro discípulo, que depois de terem testemunhado a paixão, morte e a sepultura do Mestre, voltavam no domingo tristes de Jerusalém para Emaús. São Lucas diz que é uma distância de 11 quilômetros. Eles caminhavam e Jesus se aproximou deles, fazendo com que eles não reconhecessem de imediato. E Nosso Senhor faz uma pergunta muito simples, próprio de quem está querendo puxar uma conversa, como às vezes nós temos feito. Estão falando de quê? Jesus perguntou. Que estás falando sobre o caminho? No caminho. E eles narraram: será que você é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? E aí contaram a paixão e morte do Senhor. Jesus, cheio da graça que é peculiar dele, pleno da graça de Deus e do Espírito Santo, faz como que uma grande reflexão sobre a sua própria vida, sobre a vida do Messias, do Filho de Deus, narrando para Cleofas e para o outro discípulo várias passagens, tanto da lei mosaica como dos profetas e dos salmos, a respeito deles. Quando chega a casa em Emaús, eles convidam Jesus para ficar. Fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Jesus aceita o convite, senta-se à mesa e ao partir o pão eles reconhecem, é o Mestre. Jesus desaparece e eles não ficam na cidade de Emaús, na aldeia de Emaús, mas retornam para Jerusalém. É o Evangelho de hoje que nós estamos refletindo, o retorno de Cleofas e do outro discípulo. Contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.
Ainda hoje, nós, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, nós temos o privilégio, aos olhos da fé, de reconhecer a presença do Mestre no pão consagrado, na Eucaristia. Creio que todos nós, ou uma grande maioria, se emociona toda a missa quando recebemos o corpo do Senhor. Tamanha é a graça, tamanha a dádiva. Não temos nenhum merecimento, como nós proclamamos quando o sacerdote faz o convite para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E a Assembleia responde, a exemplo do chefe da guarda romana de Cafarnaum: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas disse uma palavra e eu serei salvo. Nós repetimos assim: não temos dignidade nenhuma, mas Ele quis se perpetuar em nossa vida, entre nós, por excelência, no pão vivo descido do céu, na Santíssima Eucaristia. Como os discípulos de Emaús o reconheceram no partir do pão, nós também o reconhecemos na Eucaristia por excelência, na palavra, em cada encontro fraterno de paz e de amor que eu celebro com meus irmãos. Jesus se faz presente. E ali, enquanto os discípulos de Emaús estão narrando esse acontecimento, o próprio Jesus aparece mais uma vez. E qual é a primeira mensagem que ele deixa? A paz esteja convosco. Essa é a mensagem do ressuscitado por excelência. A paz esteja convosco. Como precisamos dessa paz de Cristo? Temos rezado e devemos rezar sempre pela paz do mundo, principalmente nessas regiões de conflito. Estamos assustados mais ainda desde ontem com essa iminente guerra no Oriente Médio se propagando pela tirania e pela falta de consenso de paz de tantos líderes políticos da região. A gente fica assustado, o mundo está assustado. Rezar pela paz sempre, mas buscar também, em primeiro lugar, nossa paz interior. Quando é que eu vivo essa paz interior? São João, na sua primeira carta, segunda leitura de hoje, ele nos fala de algo muito importante para termos uma vida em Deus: guardar os seus mandamentos, viver os mandamentos de Deus como fonte de verdade para a nossa vida, única e plena verdade, mas de comunhão muito real com Ele, com o Senhor da vida. Se eu quero viver em paz, se eu quero estar em paz, é hora, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, de viver os mandamentos do Senhor. Alguns dizem que é difícil, mas não é. E nunca vai ser nem difícil nem impossível. Basta que a gente coloque como síntese do decálogo o mandamento novo: o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que cada um comece a fazer a experiência de Jesus Cristo, na graça de amar e de amar de verdade, para que a paz aconteça no nosso coração e essa paz se propague mundo afora. A paz do ressuscitado esteja sempre convosco, como tem falado Jesus Cristo, vivo e ressuscitado em suas aparições. Depois Jesus deixa uma outra mensagem muito importante para nós: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Sou eu mesmo, não é um fantasma. Às vezes nós estamos assim, achando que Jesus só caminha conosco quando eu chego na igreja. De jeito nenhum. Ele caminha conosco aqui, na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que eu esteja. Jesus caminha conosco.
Ele está com cada um de nós, que faz uma opção para viver a sua palavra, para celebrar a grandeza da fé, para abraçar constantemente a dádiva de viver a sua palavra, o encanto dos seus ensinamentos. Não devemos nos preocupar, nem tampouco ter medo. Os discípulos ficaram assustados. Não cabe a nós nenhum susto, nenhum medo dele, que tem se apresentado também em corações abertos para a graça de viver o amor e a paz. Às vezes nós encontramos tantos irmãos cheios da graça de Deus, que nos levam mensagens de paz, de vida, de amor, de misericórdia. É Cristo agindo através dessas pessoas. Como nós também devemos ser essas testemunhas. Ele conclui esse trecho do Evangelho, Jesus fazendo esse apelo: vós sereis minhas testemunhas em todo o mundo, de tudo isso que vocês estão vendo. Nós precisamos viver o testemunho de Cristo ressuscitado, sendo promotores da paz, encorajando os irmãos, mostrando a face misericordiosa de Deus, apresentando a dádiva de abraçar a sua palavra, os seus mandamentos, e de viver a intensidade desses mandamentos que têm como síntese a graça de amar, e amar como o Mestre nos tem amado. O amor de Deus que se manifesta na sua misericórdia. Jesus no Evangelho fala da graça da conversão e do perdão dos pecados, e pede que esse anúncio seja feito a todas as nações, começando de Jerusalém. Se tivermos o amor dele em nosso coração, se tivermos a consciência de que somos construtores da paz, nós vamos hoje e sempre, convertidos, arrependidos das nossas faltas, levar uma mensagem de misericórdia e de amor de Deus para com todos. Esse é o testemunho de quem segue o ressuscitado. Por isso que os Atos dos Apóstolos, esse livro tão importante do Novo Testamento, está cheio da experiência de fé das primeiras comunidades cristãs. Como nós escutamos hoje na primeira leitura, São Pedro, que diante daquela multidão, no dia de Pentecostes, no templo de Jerusalém, recorda a todos a paixão e morte do Senhor, e faz até uma severa recordação de que foram eles, aquela multidão, que gritou para Pilatos: crucificam, crucificam. Pedro não se intimida diante do povo de recordar que humanamente a paixão do Senhor e a sua morte de cruz foi direcionada pelo grito da multidão, incentivada pelos sumos sacerdotes e anciãos do povo, pedindo a crucificação do Mestre. Pedro faz essa afirmação diante do povo, mas ao mesmo tempo São Pedro faz algo extraordinário. Ele perdoa aquela multidão quando diz: vós agistes por ignorância, vós e vossos chefes, mas Deus ressuscitou Jesus Cristo, e é no nome dele que nós pregamos a conversão e o arrependimento dos pecados, para termos vida e vida eterna. Que mensagem tão bela! Muitas vezes nós reconhecemos tantas faltas que as pessoas têm cometido contra nós, e sofremos muito, mas precisamos dar essa virada de pensamento e fazer como Pedro, olhar para quem tem nos ofendido e dizer: fizeram por ignorância. Ou melhor, como Jesus no altar da cruz: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos, como testemunhas do ressuscitado, como mulheres e homens que temos tanta coragem de seguir Jesus Cristo, desejando a paz, vivendo a fortaleza dos mandamentos, a comunhão com a verdade, com o amor de Deus. Tudo isso nós queremos viver e já estamos dando testemunho, mas precisamos ir sempre mais além, na graça de perdoar e de exercer a misericórdia. Afinal, somos testemunhas do ressuscitado. E Jesus deixa para nós sempre essa mensagem de paz, de coragem, de comunhão com a palavra de Deus, com a vida voltada para os mandamentos do Senhor, com a misericórdia sempre manifestada para com todos, principalmente para os que nos têm ofendido. É essa graça que o ressuscitado traz hoje e sempre, a fim de continuar a nossa missão de sermos testemunhas dele, aqui na nossa comunidade, nas nossas famílias, igrejas domésticas, em qualquer lugar do mundo, sermos testemunhas do ressuscitado, promovendo a paz, vivendo a força da palavra de Deus, dos mandamentos, e sempre, sempre exercendo a misericórdia, com perdão e com a nossa conversão de coração. Amém. De pé, professemos juntos nossa fé católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, a Cristo ressuscitado, que intercede pelos pecadores junto do Pai, peçamos que os teus fiéis sejam testemunhas do perdão, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que o reconhecem ao partir do pão, e por aqueles a quem ele perdoa dos pecados, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que trabalham pela paz e justiça, pelos que exercem grandes responsabilidades e pelos povos do mundo inteiro e seus governos, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes perseguidos e condenados, e por aqueles de quem Jesus se fez igual, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que não creem na ressurreição de Jesus, pelos que por vergonha negam o santo e o justo, e pelos que agem contra ele por ignorância, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes neste dia, pelos que celebram conosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos nossos dizimistas,
para que sejam abençoados na sua responsabilidade e cuidado com a vida da comunidade. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens e mulheres, que pela vossa cruz e ressurreição cumpristes o que diziam as Escrituras, fazei de nós testemunhas audazes da palavra no mundo onde nos enviais a trabalhar. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, canto do ofertório.